Glória a Deus. Estamos realmente muito felizes nessa noite, porque Deus nos dá a oportunidade de celebrarmos o primeiro aniversário da Igreja Evangélica Canaã, aqui em Filadélfia. Isso para nós é importante pelo fato de nós vermos que Deus operando, ninguém pode impedir. Aleluia. E hoje é festa, né? Quero aqui parabenizar o pastor André. Vocês já observaram um ambiente muito diferente? Tudo bonitinho, as flores, né? Todo mundo bem vestido. É um ambiente festivo, é um ambiente que reflete o clima de celebração ao nosso Deus. Nós estamos aqui para celebrar a Deus e então nós temos aqui louvado a Deus, temos orado a Deus e todas essas coisas estão contribuindo para que esse culto se torne bonito, para que esse culto se torne belo, porque o Deus que é todo belo, o Deus que é todo maravilhoso, Ele está aqui junto de nós. Aleluia. Ele está no seu trono recebendo o nosso louvor, recebendo a nossa adoração. Eu falei com o pastor André, estou com 2 textos no meu coração para falar nessa noite, não posso falar dos 2, tem que escolher entre um e outro. E o interessante é que no decorrer do culto foram se delineando frases que estão exatamente em consonância com o texto que durante toda esta semana falou ao meu coração para eu transmitir para os irmãos. E certamente eu creio que esse texto vai dizer muito para nós. Vou trazer para vocês uma novidade, porque esse texto foi escrito em hebraico. Esse texto é poético, porque hoje é festa, a poesia faz parte de festa. Aleluia. E o texto é poético, é um texto muito conhecido, creio que quase todos vocês o sabem de cor, mas a mensagem dele é exatamente uma mensagem própria para o momento em que nós estamos vivendo aqui nessa noite. Por quê? Porque nós vivemos no meio de uma crise econômica sem proporções, que traz distúrbios, que traz intranquilidade, que traz preocupação, que traz para nós inseguranças, que traz incertezas, que faz com que o nosso coração às vezes fique apreensivo. Daí então nós precisamos de algo que conforte o nosso coração, e nada melhor do que meditarmos em Deus, e nessa noite, Deus como nosso fiel pastor. Amém. Como aquele que cuida de nós, em quem nós podemos confiar, porque Ele está atento às nossas necessidades e tem toda a capacidade, todo o poder para suprir essas necessidades. Daí então o esvaziamento, que muitas das vezes ocorre dentro do nível emocional, quando o dia a dia nos traz situações imprevisíveis, quando problemas de saúde, quando problemas financeiros, quando problemas os mais diversos que nós vivemos no nosso dia a dia, nos fazem às vezes ficar desgastados, nós precisamos de um momento de comunhão com Deus. E Deus como pastor é realmente algo que não pode faltar. Conhecermos Deus nessa perspectiva de pastor das nossas almas, de pastor que vai à frente da nossa vida, de pastor que antevê, porque o próprio termo pastor, em hebraico, roé, quer dizer aquele que está atento, que está vendo, que está assistindo a ovelha com toda a capacidade que o pastor físico, pastor natural, homem, não tem capacidade de ver. Mesmo o pastor de ovelhas na antiguidade, ele tinha as suas limitações. E às vezes ele perdia uma ovelha de vista. Mas Deus é o pastor maravilhoso, que tem condição
de velar por cada um de nós individualmente, de conhecer a nossa interioridade individualmente, de suprir todas as nossas necessidades individualmente, pelo que também Ele faz esse trabalho coletivo, que certamente nessa noite Ele vai fazer e está fazendo nos nossos corações. Aleluia. E o Salmo de número 23 é um cântico de Davi, Mismor le Davi, é um cântico de Davi, né? Eu gosto muito de hebraico, tenho uma paixão imensa por hebraico, né? Vamos começar em breve, se Deus permitir, um curso de hebraico para brasileiros aqui na Filadélfia. Glória a Deus. Para nós passarmos para vocês essa herança que eu não posso levar, eu tenho que transmitir, tenho que passar. E então o Salmo de número 23, ele é uma poesia. Os salmos são cânticos, são poesias que falam de situações, são poesias que descrevem estados de alma, são poesias que mantêm um diálogo com Deus e expressam, verbalizam essa relação de um modo que a linguagem sempre está cheia de um colorido. A linguagem é metafórica, a linguagem é poética. E o eu poético se extravasa, às vezes, em expressões que são muito significativas, porque o autor do Salmo é Davi. O autor do Salmo é Davi. Mismor le Davi. Primeiro eu vou ler todo o Salmo em hebraico. Vejam se você consegue sentir a poesia e o fluxo poético do coração do salmista ao escrever este salmo. Mismor le Davi. Adonai roi lo ersar. Biniot deshet yarbit seini. Almei menuchot yanachaleini. Nafshi yeshovev. Yancheini b'magleis tzedek leman shemo. Gam ki elech v'geitz al mavet lo yira ra. Ki ata imadi. Shivtecha u'mishamtecha heima yenachamuni. Taror lefanai shulchan neged sorerai. Dishanta vashemen roshi kosi revaya. Ah, tov vahesed yirdefuni kol yimei chayai. Veshavti beveit Adonai leorech yamim. Amém? Aleluia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Certa vez aconteceu em uma determinada cidade um recital de poesias. E nesse recital de poesias, um poeta que tinha um dom extraordinário de transmitir e transformar palavras na nossa imaginação em coisas, tinha um dom extraordinário. Ele foi convidado para um grande anfiteatro, e nesse anfiteatro ele começou a recitar peças poéticas as mais expressivas e as mais belas que ele conhecia. Era um recital que, à medida em que ele ia recitando as poesias, as pessoas o aplaudiam efusivamente. E foi uma apresentação maravilhosamente bela. E irmãos, nesse recital de poesia, esse poeta viu assentado no banco, como está aqui o pastor Ezequias, um velhinho pastor conhecido dele desde a infância, antes de ele se especializar em declamação de poesia. E ao terminar o recital, ele chama aquele velho pastor para que venha à frente e diz: agora nós vamos terminar recitando o Salmo de número 23. Eu vou fazer a recitação e logo em seguida esse meu amigo pastor vai fazer também a recitação do mesmo Salmo. E então ele começou a fazer a recitação
e a plateia já estava totalmente motivada, totalmente envolvida com a beleza de muitas poesias que enlevaram a alma de cada um deles, de modo que eles ficaram encantados. E ele então, com aquela articulação que transforma flores em coisas que vêm no nosso imaginário, quando fala de campinas verdejantes, elas afloram e você vê aquele lugar verde, bonito. Quando fala de águas correndo, você vê aquelas cachoeiras com as suas águas fluindo. Quando fala em neve, você logo tem a imagística daquela cobertura branca, bonita. E o poeta então fazendo a recitação do Salmo de número 23, quando ele termina, o povo levantou e aplaudiu muito, mas muito, mas muito aquele artista. E aí então, o velho pastor ficou agora, meu Deus, o que eu vou fazer depois de uma apresentação tão linda quanto essa? O que eu vou dizer? Aí então, o velho pastor agora, com a palavra, o pastor. Daí então, aquele pastor começou, cumprimentou a todos, agradeceu pela honra de poder estar participando de um raro momento em que a beleza poética estava impregnando o ambiente. E ele então começou a recitar na sua simplicidade o Salmo de número 23. E ele então começou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. E a voz do pastor começou a ficar embargada, porque ele fechou os seus olhos, e era como se ele estivesse vendo aquele de quem ele estava falando. E ele então, quando chegou na última frase, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele observa que todos estavam olhando para ele. As lágrimas corriam dos seus olhos. As pessoas, em vez de aplaudirem, rapidamente, alguns pegando lenço no bolso, outros tirando lenço da bolsa e enxugando as lágrimas. E foi um efeito reverso daquele senso estético e poético do artista. Foi um senso de profunda consciência que aquele pastor transmitiu para o auditório. Aí o artista tomou a palavra para encerrar a reunião e disse: vocês sabem a diferença entre minha recitação e a desse pastor? É que eu conheço muito bem o salmo do pastor, mas esse pastor conhece o Senhor. Aleluia. O pastor do salmo. Amém. Amém? Aleluia. Essa foi a grande diferença. O velhinho conhecia o pastor do salmo, ele sabia de quem ele estava falando. E aqui o salmista Davi, então, ele começa o Salmo 23, falando acerca de uma relação que existe entre ele e Deus, que reflete a sua primeira profissão. Davi foi pastor de ovelhas. E por ser pastor de ovelhas, ele conhecia muito bem o ofício pastoral. O que significava cuidar de uma ovelha. O que significava cuidar de ovelhas que se reuniam e que dependiam de todo o seu cuidado e carinho e proteção. Ele sabia de tudo isso na sua vida prática. Agora ele, nessa condição que a gente percebe, é um rei, é um homem que está com o poder, é um homem de autoridade, é um homem que tem toda a possibilidade de ser autossuficiente, pelo fato de deter o poder, ser a maior autoridade no seu país. No entanto, ele se coloca numa posição de dependência de Deus. E assim como ele foi pastor de ovelhas e conhecia essa relação entre o pastor e a ovelha, agora ele transfere isso para
o Senhor e diz: o Senhor é o meu pastor. Consequência: nada me faltará. Adonai Roi lo ersar. Nada me faltará. Eu não terei necessidade. Essa primeira frase, irmãos, já é para você, já é para mim um conforto enorme. Por quê? Porque nós vivemos numa ameaça contínua, todos os instantes. São ameaças que às vezes vêm de pessoas que não têm uma alma sarada, curada, né? Para chegar e pastor André está chegando em Filadélfia, colocar os ombros aqui para ele se apoiar. Provavelmente essa igreja não dura 6 meses. Caiu por terra, porque o Senhor é o pastor do pastor André. Aleluia! Aleluia! Nada me faltará. Os recursos para manter a igreja, porque uma igreja não se mantém apenas com dinheiro, uma igreja não se mantém apenas com programas sociais. Uma igreja se mantém quando o Espírito de Deus está na vida de um homem. Aleluia, Deus. E usa esse homem para que ele conduza o rebanho. Glória a Deus. Daí então, hoje nós estamos aqui celebrando ao Senhor por esta grande vitória que o Senhor nos dá. Louvado seja E Deus. nós podemos, na transferência do que Davi sente, do que Davi expressa, também dizer: o Senhor é o meu pastor. Você pode dizer? O Senhor é o meu pastor. Aleluia. Glória a Deus. Nada lhe faltará. Glória a Deus. Na saúde, na enfermidade, Ele é o seu pastor. Você tem a quem recorrer no momento de dificuldade, no momento de crise, no momento em que você se sente como uma cidade sitiada. Aí você se lembra: o Senhor é meu pastor. É aquele que, como diz o hebraico, ele está olhando para mim. E ele olha numa relação, porque esse pronome, né, essa forma possessiva de primeira pessoa, meu, ela individualiza essa relação. Davi diz: o Senhor é meu pastor. Ele está falando de uma relação que existe entre ele e Deus. E é uma relação que, quando existe entre nós e Deus, ninguém pode quebrar essa relação. Ninguém pode interferir nessa relação. É o Senhor que está, como pastor, velando sobre a minha vida e a sua vida. Aleluia. A importância de termos o Senhor como nosso pastor. Nada nos faltará. Nada nos faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Cantamos aqui, né? Os pastos verdejantes. Mas vocês imaginem uma campina verdejante em que as ovelhas estão tranquilas, deitadas, se alimentando, sentindo toda a proteção, porque o pastor está por perto. Naquela época, o que ameaçava as ovelhas eram os lobos devoradores. Mas o pastor ali, com o seu cajado, ele era o defensor das ovelhas. Ele era aquele que protegia as ovelhas. Daí, então, ele está dizendo aqui que Deus é o nosso protetor. Circunstâncias de perigo que possam fazer com que nós temamos, que nos trazem realmente preocupação, o Senhor é aquele que nos faz deitar tranquilamente em pastos verdejantes. Conforta a sua alma com essas palavras, irmãos. Conforta as suas palavras. Essas palavras nos trazem conforto. Leva-me para junto de águas, das águas de descanso. Todos nós precisamos desse momento especial aqui para que o Senhor nos dê descanso. O descanso de Deus é algo importante e imprescindível na nossa vida. Eu me lembro da grande crise que Moisés estava enfrentando para liderar, para levar adiante aquele grande povo que Deus confiou a ele como um rebanho.
E então, num momento específico, o Senhor disse para ele: eu não quero mais andar com esse povo. E aí Moisés então chega para Deus e diz: não, Senhor, se tu não fores comigo, não fores conosco, não nos faça sair deste lugar. E ele insta com Deus em oração, porque sabe que a presença de Deus é algo imprescindível. Porque os perigos estão ao redor. Nós não vemos, você não vê, mas Deus vê. E agora nós vamos sair daqui. Já saímos e deixamos o inimigo derrotado para trás. Ele sofreu a primeira derrota atrás. Agora nós estamos avançando em rumo à terra prometida. Como vamos sozinhos? Se o Senhor não vai conosco, não nos deixe sair daqui. Sabe o que Deus diz? Pois, tá bom, Moisés. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É a presença de Deus que nos faz descansar. É a presença do Senhor que faz com que nós tenhamos tranquilidade nos momentos em que as coisas não nos oferecem perspectiva de tranquilidade. É o diferencial de cada um de nós termos o Senhor como nosso pastor. E ele então prossegue dizendo: ele leva-me junto às águas, das águas de descanso, refrigera-me a alma. Quando a nossa interioridade está ferida, muitas das vezes calúnias, muitas das vezes palavras que machucam, muitas das vezes pessoas que agem usadas pelo adversário para nos ferir, para nos humilhar, para nos colocar para baixo. Aqui o texto está dizendo de um modo muito claro: o Senhor refrigera a minha alma. Glória a Deus. Aleluia. Refrigera a minha vida. Deus tremendo. O salmista está mostrando de um modo muito claro que, em meio a todas as situações de tribulações, de perplexidades em que ele viveu, fugindo dia após dia de Saul, que queria ver a sua destruição, que queria ver a sua desgraça, ele, num retrospecto de tudo aquilo, ele lembra os momentos em que o Senhor se apresentou e disse: Davi, eu estou contigo. Davi, prossegue, nunca desista. Vá em frente, porque eu estou contigo. Quantas das vezes, irmãos, as lutas da vida, elas chegam para nós e querem nos fazer parar, querem nos fazer estacionar. São momentos que não são pessoas pequenas que sentiram, mas homens da estatura espiritual de Elias, quando as circunstâncias estavam difíceis, quando ele viu que Jezabel estava no seu encalço, porque ele foi usado por Deus lá no monte para poder desmascarar os profetas de Baal. E agora a sua vida estava por um triz. Ele entra numa caverna e fica numa situação complicada, deprimido, e chega para Deus: ó Deus, Deus de meus pais, tira a minha vida, porque já não me faz mais sentido, não tem mais sentido que eu viva. Não faz mais sentido eu viver. Eu tenho sido extremamente zeloso. Agora o que acontece? Jezabel procura a minha vida para tirar. Aí o Senhor vem com pão, manda um anjo com água e diz: que fazes, Elias? Ele: Senhor, acabou tudo. Aí ele: não acabou. Come e bebe, porque longa é a tua jornada. Aleluia. Quantas vezes o diabo diz para você: acabou, é o teu ponto final, fechou a página da sua história, terminou tudo, não dá mais para prosseguir, eu não aguento mais. Aí o Senhor vem com sua presença, que se torna um bálsamo, que te refrigera, que te fortalece, e diz: eu estou contigo, e te empurra para frente. Às vezes você quer sentar, não tem forças, Deus então te carrega no colo. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor é o nosso pastor. Hoje nós estamos aqui porque o Senhor está apacentando as nossas almas. Apacentar quer dizer alimentar, é nutrir. Deus está nos nutrindo. Eu não escolhi esse salmo a propósito.
Foi a semana toda orando, meu Deus, o que eu vou falar, meu Deus? A abertura de uma festa, a abertura de uma grande celebração. O que eu vou transmitir para a igreja? O que eu vou transmitir para o pastor André? Eu sei das lutas que esse homem tem passado, eu sei das lutas que o pastor Ezequias passa, porque nós convivemos com pastores, mas uma coisa é certa, nós somos pastores que temos um pastor sobre nós. Que nos ajuda nessa jornada e nós vamos para frente porque o Senhor nos leva, refrigera a nossa alma, Ele nos guia mansamente, aleluia, pelas veredas da justiça. Por quê? Por amor do seu nome. É o Senhor que nos ensina o que é correto. É o Senhor que eu tenho certeza transformou muitas vidas que estão aqui, que estavam por caminhos os mais diversos, e hoje estão aqui podendo glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém, Jesus. É o pastor que te pegou no caminho, que você estava indo, agora usou o cajado, te colocou no lugar certo, para você caminhar por vereda de justiça, para que o nome dele seja honrado. É o pacto, é a aliança que Deus faz valer. Então Ele agora está te conduzindo. Veja a incidência do verbo. O Senhor é que leva. É o Senhor que faz repousar. É o Senhor que refrigera. É o Senhor que guia. E Ele guia para que nós possamos ter um bálsamo, um refrigério em meio a todas as tribulações e perplexidades da vida. Porque nós vivemos num momento difícil, nós vivemos uma hora difícil, uma hora que nos traz aflição, uma hora que nos traz preocupação, e a gente fica às vezes, meu Deus, o que será? A gente olha para Circuit City e vê fechando, a gente vê que o balanço da Sony está no vermelho, vê o seu emprego ameaçado, com o seu emprego ameaçado, a sua casa ameaçada. O seu sustento, em última análise, é ameaçado. E o adversário, em última análise, também fica olhando para você e diz, cuidado que agora você é a bola da vez. E te traz intranquilidade. Mas não se esqueça, o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Glória a Deus! Aleluia! É aquele que olha por nós, é aquele que zela por nós, é aquele que cuida de nós, é aquele que nos traz por veredas de justiça, por amor do seu nome, porque Ele quer e tem todo o propósito de nos abençoar. E essa condução, muitas das vezes, pode chegar a lugares extremamente complicados e difíceis, a situações críticas. Aleluia. O que fazer nas situações mais críticas que trazem medo, pavor? O salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Gan que eler begeits al mavet, lo irá. Não temerei mal algum. Quem é que anda no vale da sombra da morte? Em situações difíceis e amedrontadoras, e não tem medo. Por que o salmista diz? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ainda que chegue aquele momento em que eu veja, agora eu estou em perigo de morte, mas o que ele lembra? Eu não temerei. Por quê? Que ataimadi, porque tu estás comigo. Aleluia. Ele está confiante, por quê? Porque o vale está negro. A situação é como um cânion escuro, à noite, que oferece perigo em você cair num despenhadeiro. Mas aquele que vela por você, que vê tudo, que tem uma visão multidimensional, porque Deus vê tudo, né? O salmista se sente como que segurando nas mãos dele. Está escuro, traz medo, mas eu não temerei, porque tu estás comigo. O Senhor está comigo. O
Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Se aparecer um lobo perigoso, eu não vou temer, porque o meu pastor tem vara e cajado para me proteger. E o salmista fala isso numa dimensão, irmãos, em que esse pastor, ele é nada menos, nada mais do que o Todo-Poderoso. Amém, Deus. Aleluia. Não significa que ele tem possibilidade de livrar de alguns males, ou dos males menores. Mas ele tem a possibilidade de livrar dos momentos em que você realmente está em ameaça de morte. Amém. E Deus então se apresenta e lhe defende, porque o adversário não lhe toca, porque o Senhor está com você. Aleluia, Deus. O Senhor te protege, Amém. o Senhor te guarda. Ele coloca os seus anjos à sua direita, à sua esquerda, à sua frente, à sua retaguarda, por cima, por baixo. Você se sente no invólucro de proteção. A escuridão está ao redor e você está firme. Ele está segurando nas suas mãos, de modo que você não teme a mal algum. Aleluia, Deus. Vivi no Rio de Janeiro, uma cidade muito perigosa. Aleluia. Todos os dias vocês veem no noticiário sempre tragédias acontecendo no Rio de Janeiro. É bala perdida, é bala com endereço, lá tem tudo. É bala expressa, é bala enviada com CPF, identidade. Tem tudo lá no Rio de Janeiro. E certa vez eu fui pregar em Teresópolis, na cidade lá de Teresa, lá em cima. E quando desço da serra, carro novo, bonito, descendo a serra, tranquilo, né? Alegre, porque Deus nos deu um culto abençoado, como esse culto de hoje aqui, que vai ficar inesquecível na sua memória. E eu também saí daquele culto maravilhado, porque o Senhor que é pastor nos deu uma palavra gostosa naquele culto. E eu dirigindo meu carro, um pastor do meu lado, minha esposa atrás dormindo, tranquila, meu filho, a filha do pastor, ali assentados atrás do carro, e nós estamos tranquilos, nem sabendo que estamos já no vale da sombra da morte. Passamos o pedágio, entramos na Rio Magé, e aí então foi que nós nos apercebemos que entramos no vale da sombra da morte. Aleluia. Irmãos, essa foi a experiência mais terrível e maravilhosa que eu passei na minha vida cristã, durante esses 28 anos que eu sirvo ao Senhor. Aleluia. Quando nós passamos o pedágio, daqui a pouco um carro cadê, encosta no nosso Gol, um Gol zero bonito, e o indivíduo bate no vidro do carro, encosta assim, bate. Ainda eu olho assim, eu estou com o motorista, o pastor está do meu lado, eu ouvi o barulho, olhei, com uma pistola na mão, mandando encostar. E ele então, naquele afã de roubar o carro e de fazer com que a gente ficasse a pé ali, porque queria o carro, e manda parar. E nós dentro do carro, só nos lembramos que o Senhor estava conosco. Amém. No Aleluia. vale da sombra da morte, nós temos que ter confiança de que o Senhor está conosco. Amém. A nossa resposta foi, pastor, vamos orar. Há poder no sangue do Senhor Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E ele viu que a gente não para o carro, e aí, irmãos, mirou na minha cabeça e deu o primeiro disparo. A menina que estava atrás, Esther, olhou e disse assim, pastor, só vi sair um foguinho assim. Mas o vidro não estralou. E o pastor Adelemir, que estava do meu lado, olhou assim e já começou a procurar a bala no corpo. Matou o pastor Fabiano e me matou também. Foi assim, não vendo? Janeiro. E ele então, ele vê, dizem que ele falou, pensou com ele ali na hora, né? Está com o poder do santo de Jesus, o poder do santo de Jesus, e procurando um projétil onde ele fosse, estava sangrando, porque matou o pastor Fabiano, matou ele, de vida atirou. E não atirou uma vez, daqui a pouco atirou a segunda, atirou a terceira, atirou a quarta vez, irmãos, descarregou a pistola inteira no vidro do meu carro.
Ele deve ter pensado, esse carro é blindado, por isso que a bala projétil não pega. Aí foi, saiu assim quase fora do carro e atirou no pneu. O pneu não pode ser blindado, não é possível. E atirou e o pneu não arriou. Aleluia! Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Eu deixei de ter inveja de Daniel dentro da cova dos leões, quando Deus cessou aquela fome dos leões e não permitiu que os leões comessem a Daniel. O Senhor enviou o seu anjo e protegeu o seu profeta. O Senhor enviou os seus anjos e nos protegeu ali. E a Esther está vendo tudo, o banco de trás, daqui a pouco, quando acabou todos os projetos da pistola do carona, o motorista falou, chega para trás que agora é minha vez. Dirigindo com a mão e atirando, dando tiro. Irmãos, que momento pavoroso. E eu a 100 por hora, só olhando para frente e pedindo misericórdia ao Senhor. Porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ninguém pode tirar a nossa vida se Deus não permitir. O Senhor está conosco. Nossa vida é do Senhor. E Ele é o nosso pastor. E então, quando acontece de eles acabarem com todos os projéteis, Ele vem dar uma batida no meu carro. Aí meu carro roda na pista. Atrás tem um outro carro, que é um Tempra lá do Brasil, querendo correr, e a gente já devia estar uns 150, quando abriu uma brecha entre os nossos dois carros, ele passou, foi embora, e nós agora, dessa vez, aí paramos, o carro rodou, eu freiei e parei. Eles pararam uns 8 metros de distância, todos os dois com a pistola na mão, saíram do carro e vieram em nossa direção. Aí a minha esposa, que estava pensando que nós sofremos um acidente, acorda assim, sem saber o que está acontecendo, e diz, graças a Deus que Deus está enviando socorro para nós. Aí eu abri o vidro do carro, para os dois assim, do lado de fora, eu olho para eles, abri o vidro de carro para ver que o carro não é blindado. Se o carro fosse blindado, eu ia manter fechado. O carro não era, mas era. Deus blindou. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram dentro da fornalha de fogo e Deus os blindou. Deus tem uma blindagem especial. Aleluia. Deus tem uma blindagem especial. Aí ele olhou, viu que abriu o vidro, então o carro não é blindado. E aí ficou olhando um para o outro. E eu, há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Aí revólver contra dedo? Diferença? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A minha esposa viu que o semblante daqueles indivíduos daqui a pouco mudou. O demônio que estava neles saiu. Glória a Deus. Eles bateram um no outro assim, vamos embora. Foram embora. Pegaram o carro deles, subiram, já estávamos saindo para entrar no Washington Luiz. Eles pegaram o caminho direto para Petrópolis, foram embora. E aí agora, como é que eu vou dirigir? Será que esse carro pega? Será que quebrou uma peça? Aí liguei o carro e pegou. Aí quando nós demos a partida, fomos embora. Glória a Deus. Dando glória a Deus. Aleluia. Lembrando, o Senhor livrou Daniel. O Senhor nos livrou também. Aleluia! Sadraque, Mesaque e Abednego. O Senhor me livrou também. Glória a Deus! O Senhor nos livrou também. Eu andei no vale da sombra da morte, não teve mal algum, porque o Senhor esteve comigo. Aleluia! É esse Deus, irmãos, que nós servimos. Quando chegamos na casa do pastor Delemir, em Nova Iguaçu, o pastor conhece, mais à frente era a minha casa, Diego Pedreiro. Quem disse que dava para eu dirigir mais? Aí que eu caí na real, que eu percebi o perigo em que eu passei. Passei no vale da sombra da morte, mas com um pastor maravilhoso, que protegeu a minha vida, que me guardou, guardou minha esposa, guardou meu filho, guardou o pastor, meu amigo, guardou a filha dele. Irmãos, o Senhor é maravilhoso. Ainda que nós andemos no vale da sombra da morte, no perigo mais absoluto,
Para Deus tudo se torna relativo, porque Ele relativiza o perigo e torna o perigo como uma oportunidade de manifestação do seu poder. Daniel experimentou isso. Sadraque, Mesaque e Abednego experimentou isso. Eu nunca tinha experimentado, mas eu também passei pela minha fornalha e saí vivo, estou vivo, porque o diabo suspeitava que um dia eu estaria aqui no dia 6 de fevereiro, trazendo essa mensagem de conforto para vocês. Para que você possa confiar mais nesse pastor. Para que você possa depositar toda a confiança, todo o seu amor, todo o seu carinho nesse pastor que tem vara, que tem cajado, que consola, conforta. E muitas das vezes a gente lê, o Senhor tem cajado e o Senhor tem vara, é só para bater. Não, é para proteger. É instrumento de proteção, porque Ele nos ama. Ainda que Ele nos discipline, Ele nos faz por amor do seu nome. Mas logo em seguida Ele diz: não temas, porque eu estou contigo. Prossegue, porque eu estou te empurrando para frente. E eu quero te ver com cabeça erguida, com vitória. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Irmãos, essa primeira parte do Salmo, ela faz exatamente a imagística do Senhor como pastor. De repente você não percebe que há uma transição de imagística a partir do versículo de número 5. Que é linda também. Num cenário de vitória, num cenário de celebração, como este que estão aqui. Eu tenho certeza que os nossos inimigos espirituais estão odiando esta reunião. Porque aqui está um acampamento de anjos. Onde a igreja está, o Senhor Jesus diz que está presente. Esse lugar aqui é um lugar especial, porque o anjo do Senhor está aqui nesse lugar. Os anjos de Deus estão passeando aqui neste lugar. Espiritualmente você não vê, como aquele moço de Eliseu, que não via, os adversários estão ao redor, querendo destruir o profeta. E eles não tinham. O moço, quando acorda de manhã e olha e diz: pai meu, olha os inimigos lá. Olha os inimigos, agora nós estamos perdidos, o que vamos fazer? E o profeta Eliseu, tranquilo, segurando nas mãos do Senhor. Ou melhor, o Senhor segurando nas suas mãos. O moço não via nada, só os inimigos. Eliseu via além dos inimigos, os aliados. E os aliados estavam como que trazendo uma visão para o coração do profeta tranquilizadora, confortadora. De modo que ele chega e diz, aquele moço desesperado, apavorado, porque só vê as circunstâncias que trazem medo, que trazem pavor, que só vê o adversário. Muitas das vezes a gente fica assim, tudo amedronta, porque o adversário, porque o inimigo vem com seus exércitos e vai nos destruir. Aí aquele moço estava só vendo o exército inimigo. O profeta simplesmente faz uma oração: Senhor, abra os olhos deste para que ele veja. Ele vai ter um infarto aqui daqui a pouco. Abra os olhos dele. Aí quando Deus pinta o colírio no esquerdo, no direito, e os olhos do moço se abrem, ele olha e vê cavalos e cavaleiros e carros de fogo ao redor, protegendo o profeta. Aleluia. Naquele momento que parecia ser a desgraça total, o momento da tragédia, é o momento em que Deus vai preparar banquete de alegria e de vitória para o profeta. É o momento que parece que quem está entregue ao acaso, está entregue às circunstâncias, é o momento em que Deus está preparando para poder dar a grande vitória. Preparas uma mesa perante mim. Taror, lefanai, shulchan, neget, sorerai. Na presença dos meus adversários.
Aleluia, na presença. Não é na ausência, é na presença. Amém. Quando eles descem, todos pomposos, Eliseu, Senhor, quem está no controle da situação? Irmãos, quem está com Deus, que tem esse pastor todo-poderoso, é que está no controle da situação. Aleluia. Amém. Parecia que Eliseu estava com tudo perdido. Moça, agora ele ficou mais confiante. Eles vêm, mas olha lá, eles não estão vendo o que está atrás deles. Agora eu estou todo forte, todo corajoso, né? Porque já viu os cavalos, os cavaleiros que estão lá, as carruagens de fogo protegendo o profeta. Homem de Deus anda assim, mulher de Deus anda assim. Você não vê a sua proteção, mas Deus manda anjos para andar do seu lado, para te proteger, para te guardar, para evitar os 11 de setembro na sua vida. Deus protege no trânsito, Deus protege no trabalho. Você não vê os perigos que Deus te livra, mas o Senhor está contigo, como o Senhor esteve com o profeta Eliseu, que parecia que estava à mercê dos adversários, e apenas uma oração simples: Senhor, fere a estes de cegueira. Eita Deus! Deus. Aleluia. E daqui a pouco, quando ele chega, todo mundo cego. Quem que nós viemos buscar aqui? Aí o profeta Eliseu: fica todo mundo em forma. Vamos, formando, batalhão, formando. Está todo mundo em forma, um segura na mão do outro para não cair. Vamos lá. E levaram aqueles soldados, todos os soldados, e colocaram diante do rei de Israel. Glória Só a passar a Deus. espada deles, e o rei queria ver. Aí falou: não, bota comida para eles comerem. Aleluia. Isso aqui é Deus. Yes. Não precisa pedir a morte dos seus adversários, não. Ô, glória. Ore para Deus ungir a sua cabeça com óleo de alegria. O seu cálice está cheio do vinho novo, do vinho que sacia a alma, do vinho que fortalece, para eles estarem presentes na festa, quando Deus vai exaltar a sua cabeça e ungir com óleo de alegria. Eles precisam ver a festa. Vai fechar daqui a 6 meses. Eu queria que estivesse aqui para ver a festa, para ver esse ambiente aqui, gostoso e maravilhoso. E honrado por inaugurar aqui, pregando nessa primeira festa. Aleluia. É Deus, irmãos. Aleluia. É Deus. Verdade. Aleluia. Quando os nossos adversários pensam que tudo está perdido, Deus prepara uma mesa na presença deles. E eles têm que ver a nossa cabeça cheia com óleo de alegria, e Deus passando a mão na nossa cabeça, porque agora é o cenário de um hóspede que é recebido na casa do rei, e se assenta à mesa com o rei, e tem comida em abundância, e ali o Senhor prepara aquela mesa, aquele banquete de festa, honrando aquele que o serve. É assim que o Senhor faz conosco. Nosso aniversário pensa que são tudo acabados, nós estamos aqui louvando a Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui louvando ao Senhor, exaltando ao Senhor, e Ele está ungindo a nossa cabeça, refrigerando a nossa alma, porque a palavra de Deus é poderosa para fazer isso. Esse efeito não é estético apenas, como aquele efeito do grande poeta que recitou, não. É o Espírito de Deus que está aqui para confortar e fortalecer os nossos corações. É o Senhor que está conosco. Amém. Presença dos nossos adversários. Deus faz isso. Glória a Deus. Eu me lembro que eu tive um grande embate na faculdade, quando eu estava fazendo matemática. Negro, morador da Baixada Fluminense, pobre, sem carro, ia de ônibus, sapato furado às vezes, lavava uma camisa à noite para vestir no outro dia. Deus. Jovem servindo a Deus, não tinha aquele recurso. Os moços iam com um carro novo, vinham de Copacabana, de Ipanema, do Leblon, e tinha uma tal de sexta-feira cheia, que era cheia de maconha e de cocaína. Oh, Deus. E eu, aluno pobre naquela faculdade, falei com Deus: eu quero ser não um bom aluno nessa faculdade, eu quero ser o melhor.
Porque eu posso não ter os recursos que eles têm. Aleluia, Deus. Mas eu tenho um Deus que deu sabedoria a Daniel. Eu Glória tenho um a Deus Deus. que Aleluia, deu sabedoria, que deu sabedoria a Salomão. Senhor, me faz ter aluno dessa faculdade. Aleluia, E Deus. orei a Deus e pedi a Deus. E sabe o que Deus fez? No terceiro ano eles já não me aguentavam mais. Por quê? Porque eles corriam da prova de análise matemática. Aí não tem. Paulo e Sandra, sabem o que vem? O que é isso? Corriam da prova de análise matemática, de cálculo 4. E eu ia para fazer e tirar 10. Oh, glória. Aleluia! Aleluia. Quando chegou no terceiro ano, foi o ano pior de todos. Eu fui afrontado dentro da sala de aula. Um indivíduo desse tamanhozinho assim, botou o dedo no meu nariz. Que se o velho homem ressuscita, meu Deus, me segura, Jesus. E o velho homem ressuscita. Eu lembrei dos meus tempos de capoeira. Eu me lembrei das coisas do velho homem, mas a poder do sangue de Jesus, me segura, Jesus. Eu sou crente, mas sou homem. Não, eu sou homem, mas sou crente, Jesus. Preciso ser humilhado. Me ajuda a passar nessa humilhação. Oh, Deus. E preto. Preto não vale nada. Aquela lei Caó não valia nada mesmo naquela época. Né? A discriminação era aberta. Os filhos dos ricos faziam o que queriam naquela época. Verdade, Deus. Não tem problema. Acabou aquele ano, passei na prova, fui para casa muito magoado, muito ferido, mas o Senhor refrigera a nossa alma. Graças a Deus. O Senhor Aleluia. prepara banquete na presença dos nossos Glória a adversários. Deus por isso. Porque no quarto ano eu fui melhor do que no terceiro. Uau. Oh, glória. Quando terminou a faculdade, o departamento de matemática me convidou para ser professor. Isso foi em 87, eu terminei o curso. Em 88, eu estava dentro da sala de aula com o meu jaleco branco, garotão ainda, garotão, com 27 anos, lecionando numa faculdade de matemática. Você acredita? Aleluia, isso é que é Deus. Glória a Deus. Aleluia. E logo na primeira semana de aula, aquele indivíduo que me humilhou no terceiro ano, que era aluno da minha turma, chega lá, quem ele vê, tá andando com o jaleco, indo no escaninho, pegando a caixinha de giz, indo para a sala, quem ele vê? Aquele negro da Baixada Fluminense, que era servo de Deus, Deus é Deus. que servia ao Senhor. Eu não pedi a morte dele. Ele tinha que estar presente para ver Deus ungir a minha cabeça com óleo de alegria. Aleluia. Aí ele chegou para mim no corredor: Fabiano, eu estou sabendo que você foi chamado para ser professor dessa faculdade, o departamento de matemática te convidou. Parabéns. Boa noite, mestre. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, mestre. Glória a Deus. Rapaz, eu estou aqui. Tudo que você precisar da faculdade, eu estou à sua disposição. Amém. Se quiser no departamento de matemática, tomar um cafezinho com a gente, você pode ir. Uau. Prepara-se uma mesa perante mim na presença do nosso Deus. Você morre. Porque às vezes dá vontade de orar, né? Se eu mato esse indivíduo que está me perseguindo, mata esse vizinho que é muito oprimido. Não, eles têm que estar presentes na festa quando Deus vai ungir sua cabeça com óleo de alegria. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aí o meu cara se transbordou, né? Dá testemunho da igreja, irmãos, aconteceu isso, mais isso. De oração a vocês, para Deus me segurar, para o velho homem não ressuscitar. Passei na prova e agora eu estou dando aula na faculdade. E olha só quem eu encontro, meu grande adversário. Boa noite, mestre. Aleluia, esse aqui é Deus. Esse aqui é Deus, irmão. Aleluia. Certamente, Só o nosso Deus. bondade e misericórdia me seguirão. O hebraico tem uma tarot lefanai shulchan neget sorerai, na presença dos meus adversários. E diz aqui, Artov, certamente que bondade. Vachesed, Hesed quer dizer benevolência, bondade, graça, favor imerecido. Amém. Me perseguirão. Irdefune kol yimei chayai. Me perseguirão todos os dias da minha vida. Sabe o que é uma perseguição? Os adversários perseguem, o IRS persegue,
o FBI persegue, mas você vai ser, e você é perseguido pela bondade de Deus. Graças Que não te larga, que te acha em todos os momentos, em todos os trânsitos, difíceis ou bons, você estará perseguido pela bondade de Deus. Vai matar o seu adversário de inveja, porque ele pensa, eu destruí, acabei com ele. Aí Deus vem com a bondade, não, ele é meu. Aleluia. Glória a Deus. Bondade de Deus. Aleluia, Deus. Todos os dias da sua vida, e diz ele, Christian, Oh, Deus Deus tremendo. e eu tornarei a habitar, Beveit Adonai, na casa do Senhor, Leoré e a mim, todos os dias. Oh, glória, aleluia. Por que que você Deus. voltou no culto? Porque Obrigada. você é um perseguido pela bondade de Deus. Obrigada, Deus. Perseguido pela graça de Deus. Aleluia. Essa que te segura, que te sustenta, que te Aleluia, faz Deus. vir aqui, porque sabe que aqui é um lugar em que você encontra paz, conforto, segurança e tem acima de tudo um encontro com o sumo pastor. Que o Senhor nessa noite, irmãos, possa fazer com que essas palavras estejam cravadas dentro do nosso coração. Que nós recebamos totalmente a totalidade das bênçãos desse Salmo 23. Aleluia. Que realmente a bondade, a misericórdia de Deus me persiga, me ache, me encontre em qualquer labirinto onde eu estiver, ainda que seja lá no campo, Louvado seja na Deus. escuridão, no vale da sombra da morte. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ela me persiga e me guie e me faça caminhar longos dias, e sempre estando na casa do Senhor, que é o meu pastor, e por isso nada me faltará. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abençoe. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Glória, você pode glorificar a Deus com as suas palmas aí? Minha muito que eu vou vir aqui rapidamente, vamos adorar a Deus com mais um hino. Amém, irmãos? Esta faixa que está aqui tem algo que eu estava olhando o tempo todo enquanto o pastor pregava. Irmãos, quando eu saí lá de Lourdes, foi em dezembro de 2007, entrando para 2008, nós chegamos aqui nesta cidade.